Calorosas saudações, e saiu um novo estudo onde afirma que apenas 3,3% dos imigrantes estavam recenseados em 2024. Ora, eu espero bem que mais do que 3,3% das pessoas que viram este vídeo ponha like no mesmo, portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos não, isso era o primeiro canal, aqui são 70 mil subscritores, e partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Um estudo realizado pela Universidade do Porto, acho eu, já vamos verificar a seguir, mas que dá a indicação de que os imigrantes em Portugal têm muita pouca participação política. Portanto, vamos ver e analisar e tirar as devidas ilações. Ficou hoje a saber-se que só 3,3% dos estrangeiros residentes em Portugal estão recenseados. Um estudo da Faculdade de Economia do Porto conclui que a baixa participação política dos imigrantes em Portugal está a limitar a integração social e também a favorecer os discursos populistas anti-imigração. Em 2023 viviam em Portugal mais de 1 milhão de estrangeiros, representando cerca de 10% da população nacional. A maioria oriundos de países fora da União Europeia, principalmente do Brasil. Mas apenas uma pequena parte, pouco mais de 34 mil, estavam recenseados no final do ano passado. Há claramente uma insensibilidade das instituições portuguesas e há um desinteresse natural dos imigrantes, porque estão a chegar e sentem-se um bocado perdidos. Não é essa a sua prioridade. Dentro das instituições portuguesas, quem? Partidos políticos, não é? Podiam muito bem promover a inclusão dos imigrantes nos próprios partidos, mas também da Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, ou da própria AIMA. Mas em Portugal já há partidos políticos que fazem com que a inclusão de imigrantes esteja a ser feita. O Chega tem 2 deputados brasileiros. Ou seja, eu não li o estudo, mas parece-me que, segundo o que é dito aqui, o estudo entra em contrassenso nas suas conclusões. No sentido em que diz isto vai favorecer as narrativas dos partidos populistas porque eles são anti-imigrantes, mas o Chega, partido populista, porque o é, está a fazer a inclusão de imigrantes porque 2 dos 50 deputados que tem são brasileiros. Não é? E é também preciso compreender aqui uma coisa. Em Portugal, se eu não estou em erro, podem verificar, mas os imigrantes não têm necessariamente direito ao voto como um cidadão nativo tem. Nas eleições, nas legislativas e nas presidenciais, volto a frisar, verifiquem, não vos querem dizer ao erro, mas eu creio que é mais ou menos assim. Nas eleições legislativas e presidenciais, só os cidadãos portugueses é que podem votar. Os nativos ou os que foram naturalizados, quem tem cidadania portuguesa pode votar. Um imigrante aí não pode votar, exceto em alguns casos. Creio que cidadãos do Brasil e de Cabo Verde podem votar se estiverem há 3 anos ou mais em Portugal. Portanto, estamos a falar de um grupo muito específico. Das pessoas que, no caso em Portugal, para se ter nacionalidade, são 5 anos. Portanto, são do grupo das pessoas que estão entre os 3 anos enquanto imigrantes e os 5 aqui em Portugal, do Brasil e de Cabo Verde. Creio que nestas circunstâncias, para as presidenciais e legislativas, não há mais países com que haja este tipo de acordos. Nas autárquicas é diferente. Nas autárquicas há mais países que se podem votar. Creio que os cidadãos da União Europeia também podem votar nas autárquicas. Mais países da CPLP também incluídos nesse caso em concreto. E portanto eu não acho que o modelo seja mau. O que eu acho que está mal em Portugal, porque há aqui um equilíbrio de, enfim, eu por exemplo, se for imigrante lá para fora, eu não acho que tenha, imagina, eu estou há 1 ano na Alemanha, eu não acho que deva votar, eu só estou ali há 1 ano, eu não contribuí a minha vida toda para aquilo que é a civilização alemã, os meus familiares também não. Portanto, eu não acho propriamente que tenha tanto direito a votar como as pessoas que lá estão. A realidade é essa, eu não me sentiria bem. Portanto, eu acho que aqui em Portugal até há um equilíbrio porreiro entre aquilo que é a questão da proximidade cultural com outros países da Europa relativamente às autárquicas e até alguma da CPLP em algumas exceções para as legislativas e presidenciais. Portanto, eu até acho que há aqui um bom equilíbrio na realidade portuguesa. Agora, parece-me que o estudo entra um pouco em contrassenso relativamente àquilo que é a realidade dos imigrantes nos partidos políticos portugueses e o resto. Mas enfim, isto é apenas a minha perspectiva. Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto e um dos autores deste estudo, acredita que os 2 lados teriam a ganhar com um maior envolvimento, nomeadamente na filiação partidária, que é quase inexistente entre imigrantes em Portugal. Não se envolvendo em termos políticos, o que é que acontece?
não podem influenciar as políticas públicas. Por outro lado, não participando e não elegendo deputados, que potencialmente, se todos votassem os 10%, poderiam eleger até 23 deputados, obviamente que iriam favorecer em termos relativos mais uns partidos do que outros, provavelmente iam influenciar, iam penalizar os partidos que são mais anti-imigrantes, não é? E, portanto, mais populistas, digamos assim. Olha, que eu não sei, eu discordo até desta análise. Tudo é debatível, mas se todos os imigrantes pudessem votar em todas as eleições, que eu volto a frisar, creio que não é bem assim em Portugal, que há aqui diferentes exceções, mas vamos supor que isso acontece. Eu não sei até que ponto é que isso é verdade. Por exemplo, no caso dos brasileiros, que é a maior comunidade imigrante em Portugal, há muito brasileiro bolsonarista em Portugal, imenso. Não é? Portanto, até que ponto é que isso beneficiaria os partidos mais, vamos supor aqui, os partidos da esquerda demo-radical, os partidos radicais à esquerda? Não é? Não, olha que não sei. Isto é muito debatível. Porque nós temos cerca de 500 mil brasileiros em Portugal, eu acredito que sejam mais, mas vamos supor o número oficial que são 500 ou 600 mil. Eu teria que ver quantos é que votaram no Lula e no Bolsonaro em 2022, não é? Mas assumindo que a percentagem não é assim tão dispar, podemos estar a falar de quase metade, não é? Enfim, vamos ver. E também pode ter existido muitos brasileiros que tenham saído do Brasil porque não queriam estar lá com o Lula e, portanto, tenham vindo nos últimos anos. E os censos são de 2021. Portanto, muita coisa mudou nos últimos 3, 4 anos. Ou seja, eu discordaria em várias coisas deste estudo, mas sou eu a colocar questões, mas enfim. O desconhecimento e o excesso de burocracia são alguns dos entraves apontados por quem chega. Mas entre a comunidade imigrante do Brasil, há quem refira outra condicionante. Se o brasileiro quiser exercer direitos políticos em Portugal, ele tem de abrir mão dos direitos políticos no Brasil. Então, esse é um outro grande entrave, porque muitas pessoas não querem perder direitos. Mas eu creio que aí tem a ver com a institucionalização brasileira. Acho que isso não cabe a Portugal fazer isso. Portanto, isso é um problema que não diz respeito ao Estado português. Percebo, obviamente, é uma decisão importante, perder direitos políticos, mas, verdade seja dita, Portugal aí acaba por não ter responsabilidade na erradicação de direitos políticos de outro país, a meu ver. Tem indireta no sentido em que a pessoa adquire os direitos políticos de Portugal a partir daquele momento. Mas a retirada dos outros direitos políticos diz respeito ao outro país e não a Portugal. João Eduardo representa a Associação Portuando, que apoia brasileiros recém-chegados a Portugal. Revê-se nas conclusões deste estudo. Sem dúvida que a nossa participação de brasileiros na política portuguesa iria dar, inclusive, maior dinamismo pelas ideias, pela representação dos interesses, inclusive para a resolução de problemas outros, como a questão da xenofobia. Isto de ser aqui incluído e o Chega até a 2 deputados, eu volto a frisar, isto é que não há mais nenhum partido, se não estou em erro, eu tenho quase a certeza, é que o único partido com imigrantes no Parlamento, se eu não estou em erro, é o Chega. Juro-vos, eu acho que a bancada mais diversa do ponto de vista étnico-cultural acaba por ser o Chega. E, portanto, quando se fala dos partidos populistas, obviamente, na realidade portuguesa, está-se a falar muito do Chega e as pessoas direcionam logo para lá. Mas não deixa de ser curioso, não é? O ideólogo do partido nasceu em Moçambique. Portanto, não é? Não sei se ele nasceu em Moçambique ou a família era moçambicana, mas eu creio que nasceu mesmo em Moçambique. O professor Gabriel Mitar Ribeiro. Portanto, eu não sei, eu acabo por discordar um pouco, não é? Acabo por discordar um pouco. Eu acho que isto acaba por ter uma tendência de comparação àquilo que são as realidades coloniais de outros países europeus, como o Reino Unido ou a França, que tiveram passados muito mais diabólicos do que Portugal. E a realidade é que nós tivemos um processo colonial que teve os seus defeitos, obviamente, ninguém nega isso, mas que teve muito melhor relação com as suas colónias e províncias ultramarinas do que, eu arriscar-me mesmo a dizer, do que qualquer outro país europeu. E por isso é que, por exemplo, Portugal não tem propriamente problemas com os países da CPLP, independentemente de quem seja o líder. Não há problemas com o Brasil, não há problemas, institucionalmente falando, não há problemas com o Brasil, não há problemas com Angola, não há problemas com Cabo Verde, como há, por exemplo, neste momento, entre a França e a Argélia, que estão numa guerra diplomática. Eu acho que às vezes na academia o que parece é que tentam importar problemas para os tentar resolver. E isso não é bom, muito honestamente. Vamos confraternizar
Vai haver brasileiros de esquerda, vai haver brasileiros de direita. Falo dos brasileiros porque são os que têm mais facilidade de participação política, segundo a lei. E, portanto, essa diversidade, essa questão de ideias, é boa porque os brasileiros não pensam todos da mesma forma, os portugueses não pensam todos da mesma forma. Nós somos diferentes independentemente da nossa nacionalidade. E o bom da democracia, não é? E da liberdade de pensamento é essa. Não é? Portanto, uma pessoa só por ser de um determinado país não pensa de X forma à esquerda ou à direita. Varia. Não é? O Brasil tem 230 milhões de pessoas, portanto, não é? Se estamos a falar de diversidade de pensamento, há 200 e tal milhões de opiniões diferentes. Similares entre si em alguns aspectos, mas diferentes. O processo de recenseamento é automático quando os estrangeiros adquirem nacionalidade portuguesa. No caso dos brasileiros, mesmo sem pedido de nacionalidade, ficam aptos para votar desde que residam em território nacional há 3 anos e tenham requerido o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Pois era isto. Se bem que eu acho que os cidadãos da União Europeia também têm possibilidade de votar nas autárquicas. Isto acho que diz respeito às legislativas. E eu acho que os de Cabo Verde também têm. Era isso que eu não tinha a certeza ou não, mas verifiquem. Mas está à volta disto. Pronto. Mas verifiquem que eu não gosto de vos induzir em erro. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo e subscrevam o canal. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ficamos por aqui e, como é habitual, esqueci-me de vos dizer que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Pensavam que era logo o cultivem, se não pensavam. Pois, mas é agora. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.